Oi, pessoal. Então, essa semana nós iremos estudar o método das seções utilizados para resolver as treliças, em especial quando a gente quer determinar a força em apenas algumas barras. O método das seções, ou também chamado de método Ritter, ele é configurado então separando a treliça por uma seção que corta essa treliça inteiramente. Então, como essa seção S aqui, a seção que a gente faz na treliça, ela separa a treliça em duas partes e essa seção então tem que ser total, passando de um lado para o outro da treliça, e esse corte, essa seção, ela deve acontecer justamente naquelas barras aonde se deseja calcular o esforço. Em algumas treliças existem barras especiais ou aquelas barras mais solicitadas. Normalmente, quando a gente dimensiona as treliças, a gente procura dimensionar usando propriedades geométricas semelhantes em todas as barras da treliça. Isso acontece no dimensionamento com aço, o dimensionamento com madeira também. Bom, dessa maneira, a gente vai então buscar aquelas barras que possuem os maiores esforços, porque aí o dimensionamento dessas vai valer para as demais. Nesse caso aqui, nessa treliça, as barras mais solicitadas são essas barras mais próximas do apoio, porque é em cima dela que todas as cargas estão atuando. Então, a determinação dos esforços nessas barras e o dimensionamento delas, buscando a pior situação, faz com que esse dimensionamento possa ser usado nas outras barras também, de maneira que a gente vai ter então o uso de apenas um ou poucos elementos de dimensões muito parecidas usados na treliça toda. Isso aí causa uma economia, porque esses elementos eles são cortados. E se a gente tiver um tipo só de perfil, por exemplo, a gente vai poder maximizar esses cortes, minimizar as perdas com esses cortes. As barras podem ser, por exemplo, de 6 metros. Nós vamos ter que cortar barras de 2,40 metros, barras de 4,60 metros e barras um pouco maiores para fazer essas diagonais. Se a gente usar vergalhões de 6 metros, a gente pode otimizar esses cortes, fazendo com que todas as barras sejam cortadas de um mesmo vergalhão, de um mesmo tipo de perfil que a gente vai usar então em toda a treliça. Isso traz uma economia bastante significativa. Bom, o método das seções então ele visa o cálculo pré-determinado de algumas barras. Nesse caso, então a gente gostaria de saber qual é o valor de B1, qual é o valor de B2 e qual é o valor de B3. Então nós vamos fazer uma seção passando por todas essas barras. Mesmo que se a gente quisesse conhecer só o valor de B1, mesmo assim, a seção teria que passar toda a treliça de um lado para o outro. Bom, essa seção então divide a treliça em dois corpos rígidos, que têm seus equilíbrios próprios. Nesse caso, chamados de parte 1 e parte 2.
Então, em cada uma dessas partes, em cada um desses corpos rígidos, vai aparecer as forças nas barras que são cortadas, conectando essas forças, então vão aparecer nos nós que são a conexão dessas barras. Dessa maneira, então, por exemplo, a solução do equilíbrio do corpo rígido da parte 1 pode ser feita sem o cálculo do equilíbrio global, que seria para identificar, seria para calcular as reações. Então, a parte 1 pode ser resolvida sem o equilíbrio, sem se fazer o equilíbrio global ou sem se conhecer as reações, porque as reações não fazem parte dessa parte 1. Então, o equilíbrio de cada parte é feita da mesma maneira que o equilíbrio global, quer dizer, a gente utiliza as três equações de equilíbrio, somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, somatória de momento num determinado ponto. Bom, a gente pode, então, determinar as forças nas barras B1, B2 e B3 fazendo o equilíbrio da parte 1 ou o equilíbrio da parte 2. Só que no equilíbrio da parte 2 é necessário a gente ter as reações nos apoios, já que os apoios ficaram junto com a parte 2. Então, para solucionar a parte 2, seria necessário fazer o equilíbrio global calculando as reações, e essas reações, então, seriam impostas na parte 2, no lugar dos apoios, como a gente faz quando a gente calcula as reações. Tá certo, pessoal? Então, até a aula